som que tem o vento e o mar. A tristeza e solidão, há desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou pão. Corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual. Onde houver fé, onde houver fé, onde houver fé, onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, trouxeste a salvação e a vida a cada um de nós. Tu conheces bem o meu coração e eu sei que estou seguro em tuas mãos.
livra-me, Senhor, da tentação. Purifica o meu ser, e enche-me com o teu Espírito. Transforma-me com o teu poder. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, e com graças serei, Senhor, santuário em teu louvor. Faz de mim. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Uma excelente noite de sexta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra pelo maior e o melhor sistema de rádio do planeta Terra, o sistema de rádio via cabo, localizado nas comunidades, através da Rádio Cultura, através da Rádio Fonte, através da Rádio Integração, através da Rádio Educadora Talento, através da Rádio Popular lá em Planalto Serrano, através da Rádio Popular em Novo Horizonte, através da Rede Popular de Rádio TV aqui do bairro de Itaquarum, e também através da Rádio Digigospel, através da TV Providência, através da TV Popular. Aonde você estiver neste momento, quero desde já agradecer a Deus, porque Deus fala: aonde houver fé, com certeza ali nós podemos acreditar, ali nós podemos confiar que realmente a sua palavra não volta vazia. Também ouvimos através do louvor nosso querido e amigo Maninho, Santuário. A palavra de Deus, ela fala que a palavra dele quer nos purificar. A palavra dele fala que nosso corpo é para ser preparado para ser esse santuário, para ser o templo da palavra do Senhor. Por isso, desde já quero agradecer muito a Deus por mais um dia que Ele ter permitido que eu e você pudéssemos estar em qualquer lugar deste planeta, para que nós possamos emprestar o nosso ouvido, que nós possamos exatamente abrir o nosso coração para a palavra do Senhor fazer morada nesse templo que é o nosso corpo, que deve ser o corpo do Espírito Santo. Agora na Serra são 18 horas, eu quero desde já também agradecer a Deus em nome de Jesus pela vida do filho do nosso querido irmão mensageiro Adailton, que estava agendado hoje, exatamente nessa sexta-feira, mas nós tivemos informação, porque o meio de comunicação ele vai de um lado, de outro, então nós ficamos sabendo através do nosso querido amigo Graucio, que o pastor Reginaldo estava conversando com ele, que o mensageiro, né, o nosso querido e amigo irmão Adailton, o filho dele sofreu um acidente de moto na BR-101, e o qual ele estava se preparando para vir para o estúdio aqui da Rede Popular de Rádio e TV, mas ele teve que até ver esse acidente e socorrer o filho dele. Em nome de Jesus, possa estar bem, que possa ser acolhido pelos braços do Senhor, que nada de grave, que se for assim da permissão e da vontade de Deus, nada possa ter acontecido na vida do filho do irmão Adailton. Também tentamos, exatamente este é o programa que nós, ao mesmo tempo, quando nós recebemos a notícia de que o mensageiro ele não possa estar aqui presente, nós tentamos outros mensageiros e também tentamos com o pastor Reginaldo lá do Planalto Serrano, mas ele estava impossibilitado de vir aqui. Tentamos outros mensageiros, mas outros estão agarrados no seu trabalho. Tentamos outros mensageiros, outros estavam com sentido contrário da serra. Mas o Senhor, Ele sabe tudo e Ele conhece tudo.
E o Senhor mais uma vez tem nos honrado aqui neste programa, ao qual o mensageiro que já se encontra presente, nosso querido amigo e irmão Marcos Natalino, ele nos atendeu o telefone, estava no trabalho, estava saindo do seu trabalho, e quando nós conversamos com ele: irmão, estou indo do jeito que estou. O mais importante talvez não seja você estar de terno, o mais importante não é que você esteja todo maquiado, o mais importante é o seu coração, é você estar preparado para levar a palavra de Deus, é você estar preparado para receber a palavra de Deus. Às vezes, muitos não aceitam o convite porque às vezes tem que passear com a esposa, às vezes tem que fazer compra, às vezes tem que fazer caminhada, às vezes tem que fazer muitas outras coisas. Não estamos aqui para julgar nem para discriminar, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que, em primeiro lugar, a vontade. Lógico, se você tiver compromisso, isso é óbvio. Se você tiver outras coisas, isso o Senhor está sendo testemunha para você, porque a palavra de Deus fala: testemunha o meu nome na face da terra, porque eu vou testemunhar você lá diante do Pai. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos. Eu quero desde agradecer ao irmão Marcos Natalino, que já está aqui, ele que é responsável por esta palavra, que não vai ser dele, mas vai ser de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos. 6 e 3. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que possamos nessa noite juntos compartilharmos dessa palavra que Deus colocou no meu coração, o qual ministrou no meu coração e possa ministrar no seu coração também. Eu gostaria que você pegasse este momento sua Bíblia e abrisse no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Lucas, no capítulo 1, no capítulo 5, perdão, do versículo 1 até o versículo 8. E o texto, ele diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram suas redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse para a praia, e assentou-se, e ensinava o barco à multidão. Quando acabou de falar, disse-se a Simão: Faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, pegaram grande quantidade de peixe, que rompia as suas redes. Então disseram e fizeram sinais aos companheiros do outro lado, que estavam de barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e vamos fazer uma oração para que Deus venha mais uma vez ministrar no nosso coração a sua palavra. Amém? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, reunidos, Pai, e crendo, Senhor, que o Senhor já está trabalhando em cada coração, em cada vida, sabendo que o Teu Espírito Santo é que fala em nossos corações. Não adianta o homem falar, não adianta o homem querer usar oratória, não adianta o homem querer usar toda a estratégia ou conhecimento humano, mas somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado e convencer o homem a ponto de ele abrir seu coração para a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra o coração de cada pessoa, convença com a tua palavra e faz morada a cada dia. E que eu venha diminuir essa noite e o Senhor venha crescer. É o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, aqui nós vemos uma passagem bíblica onde Jesus Cristo ele se aproxima de um mar chamado Mar de Genezaré. Este mar também é conhecido como Mar da Galileia ou Tiberíades. Ele é conhecido com esses nomes de acordo com a região no qual está se locomovendo geograficamente a pessoa. E hoje ele é chamado como Mar da Galileia. Mas Jesus passava por esse local com muitas pessoas o seguindo, uma multidão estava com ele. Naquele momento, Jesus pregava a palavra de Deus. E Jesus tinha palavras tremendamente que somente ele tinha a palavra da sabedoria para corações se renderem aos pés
do próprio Deus. Imagine Jesus Cristo falando por alguns minutos, por algumas horas, e as pessoas não queriam sair de perto de Jesus, porque ele tinha a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que consolava a alma, a palavra que produzia no coração das pessoas realmente uma realidade de vida. Ele tinha a palavra da verdade, porque ele era e é o Filho de Deus. E por isso, ali quando ele abria sua boca e começava a falar essas palavras, as pessoas se juntavam e queriam ouvir, porque nós, seres humanos, somos sedentos da palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo neste momento e você diz: por que às vezes eu fico deprimido? Por que às vezes fico muito triste? Por que eu choro e não sei por que está chorando? Por que eu fico pensando e eu procuro fazer várias coisas e nada me alegra? Eu quero te dizer para você que nós somos totalmente carentes da palavra de Deus. A nossa alma é carente da palavra de Deus. A nossa vida é carente da palavra de Deus. E quando conseguimos e paramos para ouvir e meditar na palavra de Deus, a nossa alma é alimentada. E quando a nossa alma é alimentada, aí sim a alegria está sobre nossa vida. É isso que precisamos aprender. A meditar na palavra, acreditar que somente Deus, somente a palavra de Deus realmente pode edificar nossa alma. Mas aqui Jesus Cristo, ele caminhando próximo a essa praia, e de repente ele avista ali 2 barcos junto à praia. E um desses barcos é de Simão Pedro. E ele se aproxima desse barco, a palavra diz. E ali ele entra nesse barco e começa a ensinar também a palavra de Deus dentro daquele local. Logo depois, ele diz para Simão Pedro que ele deveria lançar as redes no mar e pescar, porque ele não tinha pego nada naquele momento. Mas Pedro ali menciona que durante toda a noite, tinha pescado, tentado pegar um peixe e não conseguiu pegar. Mas ele para por um minuto e pensa: não, Jesus, sob a tua palavra eu vou realmente efetuar essa pesca e vou ver o que vai dar. E assim ele faz, e ele é bem sucedido. Aqui nós podemos ver que ele prosperou naquele momento. E a mensagem que eu tenho para colocar nos nossos corações essa noite, para poder compartilhar, é com o tema: prosperando em tempo de crise. Nós estamos vivendo momentos de crise. Muitas pessoas desempregadas nesse momento. As empresas estão se fechando. O país está em crise. A política está em crise. E até mesmo muitas igrejas hoje estão em crise, porque a vida espiritual de muitas pessoas estão carentes de uma palavra verdadeira, de uma palavra pura, de uma palavra realmente que sai do coração de Deus para o coração do homem. E infelizmente ainda tem muitas igrejas que se apoderam desta palavra e direcionam somente aquilo que eles querem, fazendo realmente uma situação mais política do que realmente divina diante do Senhor. Mas aqui naquele momento, quando Jesus ele se aproxima de Pedro ali, se aproxima daqueles homens com a intenção de fazer aqueles homens alcançar aquilo que eles não tinham naquele momento, alcançar o impossível. E Deus ele quer fazer isso conosco todo o tempo. Basta a gente tomar algumas iniciativas, tomar algumas posições e saber que Deus pode fazer. E para isso, nessa noite, nós vamos aprender algumas coisas que devemos fazer e que devemos ser para que Deus possa nos fazer prosperar em tempos de crise. A primeira coisa que eu quero dizer é que temos que ser otimistas. Otimistas. No versículo 2, o texto diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Olha bem, aqueles pescadores que estavam ali, eles passaram a noite toda pescando. Eles passaram a madrugada toda pescando. E já era o outro dia, e eles estavam ali sem ter pego nenhum peixe,
Talvez homens ali que estavam dependendo daquela pescaria para pagar suas dívidas, estavam dependendo daquela pescaria para dar o sustento à sua família, e eles passam a noite toda e viram por outro dia e nada consegue pegar. Mas uma coisa interessante que eles estavam fazendo, eles estavam lavando as redes. E sabe o que significa isso? Eles estavam lavando as redes na esperança que no dia seguinte eles viessem a pescar de novo. Eles acreditavam que mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo com aquela toda desilusão que eles passaram durante aquela noite, mesmo com todo aquele esforço, eles conseguiriam voltar e insistir de novo, mais uma vez. Deus, Ele quer prosperar pessoas em tempos de crise. Ele quer abrir portas em tempos de crise. Ele quer abençoar pessoas mesmo em tempos de crise. Mesmo que a sociedade diz que não tem jeito, mesmo que você liga a sua televisão e olhe no jornal e vê notícias que falam que aqui está em crise, que só tem desemprego, que a política está complicada nesse país que vivemos. Mas eu quero te dizer que Deus pode abrir a porta para você. Ele pode te prosperar em tempos de crise, mas ele precisa de alguns princípios que você tem que ter. E o primeiro que nós temos que aprender é que temos que ser otimistas. Otimismo, na verdade, ela é o contrário de pessimismo. E a palavra pessimista vem da palavra olhar para baixo, olhar para os pés. E muitas pessoas só vivem olhando para baixo. Pessoas pessimistas, pessoas que não pode acontecer nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma porta se fechar e já desiste da situação. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas Jesus Cristo faz uma promessa e diz que Ele venceu e nós também podemos vencer. Basta acreditarmos mais, insistirmos mais. Temos, na verdade, o coração mais aberto para as coisas e acreditar que Deus está no controle. Porque quando Deus está no controle, amados, pode ter certeza de uma coisa: algo impossível pode acontecer. Basta acreditar. Temos que ter esperança. Temos que ali, na verdade, ter fé. Ser persistente na situação. Mesmo que a palavra seja não. Mas pela fé, você vai acreditar que você vai receber um sim, porque Deus pode fazer o impossível. A segunda coisa que aprendemos é no verso 3, que diz assim: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentou-se, ensinando em um dos barcos a multidão. Aqui nós podemos ver que Jesus ele se aproxima daqueles homens que estavam lavando a rede e entra em um dos barcos. E esse barco era de Simão Pedro. E ainda Jesus entra, aqui o texto diz que ele não pede para entrar, e ele ainda pede para que se afaste o barco um pouco para a praia, um pouco para dentro do mar, porque ele queria ensinar dali a multidão. E mesmo assim, ele não pede isso. O barco era de Pedro. Mas em contrapartida, Pedro não disse que não podia fazer. Pelo contrário, Pedro se dispôs naquele momento. Imagine um homem que tinha um temperamento sanguíneo, que passou a noite toda ali tentando pescar e não pegou nada. E ainda chega uma pessoa. Tudo bem que Jesus já era conhecido naquela região, mas ali era praticamente o primeiro encontro que Pedro tinha com Jesus. E ele entra num dos barcos, ainda pede para afastar. Imagine o que você faria nesse momento. Você obedeceria essas ordens ou você tomaria partido de outra circunstância? Mas ali Pedro, ele obedece, ele deixa Jesus entrar no barco, ele está ali disponível. Então eu aprendo aqui nessa noite que a segunda coisa que temos que ter para prosperar em tempo de crise, para ser abençoado em tempo de crise, é estar disponível para Jesus. E você está disponível para Jesus? Jesus pode te fazer essa pergunta e dizer assim: com quem eu posso contar? Posso contar com você? E você vai poder levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Será que é possível?
Mas nessa noite eu te digo que se você estiver disponível, se você estiver pronto, e quando Jesus te chamar, seja na obra de Deus, seja na casa de Deus, seja na rua, seja em qualquer lugar, quando Jesus contar com você e você estiver disponível, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, porque Deus procura as pessoas disponíveis. Deus está procurando pessoas que têm disponibilidade de se ajoelhar, orar, interceder, buscar, falar da palavra dele, fazer a obra dele. Deus quer pessoas disponíveis. E quando eu falo disponível, não é ter tempo suficiente, não. Porque vivemos numa sociedade que temos um fator de tempo, que tempo gera custo, e por isso as pessoas têm uma vida totalmente corrida, totalmente programada, cronometrada. Mas quando você quer estar disponível para Jesus, você consegue arrumar tempo em meio de situações difíceis, porque o tempo do Senhor tem que ser um tempo precioso. E se você conseguir fazer isso, se você conseguir organizar a sua vida e disponibilizar sempre, primeiramente para Deus, Deus vai te abençoar grandiosamente. Bom, a terceira coisa que nós aprendemos aqui também é que Deus, quando abençoa alguém, Ele também te disponibiliza a abençoar outras pessoas. Aqui, quando Jesus Cristo entra nesse barco, começa a pregar a multidão, e logo depois Ele ensina a multidão, através de estar dentro do barco ali, a multidão ouve a palavra de Deus. E logo Jesus, ele vai diante de Pedro e disse: Pedro, eu sei que você ficou aí sem conseguir atingir seus objetivos de pesca nessa madrugada, mas eu te digo, pega a sua rede, que já está limpa, porque eu sei que você é um cara otimista, uma pessoa otimista, que você acredita. Pega essa rede, vai agora em meio ao mar e lança novamente. E Pedro, eu acho que naquele momento, ele para um pouco, coça a cabeça, pensa, e até tenta questionar, dizendo assim, que, poxa, eu fiquei a noite toda tentando pescar, mas não apanhei nada. Mas ao mesmo tempo, dentro do coração dele, ardia uma chama de fé, e ele termina a sua frase dizendo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha como é importante. Às vezes, amados, a circunstância da nossa vida nos diz que não vai ser possível. Às vezes pessoas dizem pra gente que não vai conseguir. Mesmo você tendo tentado muitas vezes. Mas quando a palavra de Deus diz que você vai conseguir, que você deve ir, que você deve persistir, que você deve ser otimista, que você deve estar disponível, e que você for abençoado, vai abençoar outras pessoas, nós temos que fazer igual Pedro disse. Sobre a tua palavra, no versículo 5 ele fala isso: lançarei a rede. Ou seja, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou acreditar. Sobre a tua palavra eu vou persistir. Sobre a tua palavra eu vou estar de novo naquele local. Sobre a tua palavra eu vou falar de novo com aquela pessoa. Sobre a tua palavra eu vou novamente naquela empresa, tentar ali arrumar um emprego. Sobre a tua palavra eu vou persistir. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que Jesus vai fazer você ter uma grande pescaria. E quando você tiver essa grande pescaria, no versículo 7, temos que fazer também como Pedro fez. No versículo 7 diz assim: então fizeram sinais para os companheiros que estavam do outro lado. Olha bem, eles pegaram tanto peixe que eles tiveram que fazer sinal para o companheiro do outro lado. Sabe por quê? O texto diz assim: para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ou seja, quando Deus abençoa, amados, Ele abençoa de uma forma tão grandiosa que você pode abençoar outros. Pedro, naquele momento, ele não foi ali mesquinho e não querer compartilhar. Pedro podia tentar, de repente, colocar todos aqueles peixes que ele colocou dentro do barco, mas não.
ele compartilhou com outras pessoas aquilo que estava sendo benefício para a vida dele. E assim temos que ser. Quando você ouviu a palavra de Deus na sua vida a primeira vez e aceitou ela no seu coração, quantas vezes depois você teve que compartilhar essa palavra com outras pessoas? Quantas vezes você abriu a sua boca para falar do amor de Jesus para outras pessoas? Você recebeu a palavra da verdade na sua vida. Você recebeu Jesus Cristo na sua vida. E quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem partilhado a sua vida, de repente, para ouvir alguém? Quantas vezes você tem, de repente, colocado a sua vida à disposição de alguém para ajudar, seja em qualquer área, seja na área física, seja na área financeira, seja na área espiritual? Saiba de uma coisa, devemos sim, temos que amar o nosso próximo, como diz a palavra, que temos que amar como a nós mesmos, e temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos ser mesquinhos e queremos ter tudo só para nós. Nós temos que compartilhar, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Jesus Cristo nos ensinou isso. E devemos seguir esses ensinamentos de Jesus. E a quarta coisa e última que aprendemos essa noite é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e reconhecermos que somos pecadores, na verdade. No versículo 8, nós podemos ler isso, que Pedro fez isso. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui Pedro, ele fala retira-te de mim, no sentido de não ser digno de estar próximo de Jesus, de ali reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dele, de reconhecer que Jesus pode fazer o impossível para a vida dele, e também reconhecer que ele é pecador. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, não é só reconhecer quando aceitamos Jesus, não. É reconhecer todos os dias. É confessar o nosso pecado a Deus. Porque quando confessamos o nosso pecado a Deus, Deus pode nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. A palavra de Deus diz assim, que se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. E muitas pessoas, às vezes, estão vivendo uma vida de peso, de intolerância, tanto com a família, com a igreja, com os vizinhos, com os colegas de trabalho e com ela mesma. Talvez a alma está ali aflita, talvez a alma está com peso sobre ela, uma alma está deprimida. Sabe por quê? Porque às vezes não confessamos nossos pecados a Deus. Fazemos uma oração e fazemos um pacote de pecados e falamos: Senhor, perdoa nossos pecados, e logo assim não há arrependimento daquilo. Eu quero te dizer essa noite que pecado tem nome, e pecado deve ser lembrado e ser confessado a cada um. Porque quando você confessa o pecado, quando você comete o pecado, mas confessa o pecado ao Senhor, você coloca diante dele, você lembra daquele pecado e você passa a refletir e não querer fazer mais. E sabe o que Deus faz com você? Ele pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento. E ali você começa a ter uma vida mais plena, uma vida mais leve, a alma mais livre, porque é o pecado que prende a alma. E quando confessamos a Deus nossos pecados, a alma fica livre. E para encerrar essa mensagem, eu quero concluir e te dizer que Jesus, Ele quer prosperar a sua vida mesmo nesse tempo de crise. E prosperar, que eu quero dizer, não é acumular dinheiro, não. Porque ter dinheiro não é prosperidade. As pessoas acham que juntar dinheiro, juntar bens é prosperidade. Não. Prosperidade é você ter aquilo que você precisa no momento certo. Prosperidade não depende de quanto você tem, não. É quanto menos você precisa. Isso que é prosperidade. Porque hoje, nesse exato momento, existem muitas pessoas que estão com muito dinheiro no banco, com muitos bens dentro da sua casa, com seus celeiros fartos, mas não tem paz, não tem prosperidade de paz. Acúmulo de dinheiro não é prosperidade.
Prosperidade é ter Jesus na sua vida, é ser otimista, é estar disponível, é alcançar as bênçãos e compartilhar com outras pessoas, e é reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus Cristo. Isso sim é uma prosperidade completa. Eu termino essa mensagem e gostaria que você, neste momento, abrisse seu coração, inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e juntos vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele abra as portas na sua vida e que a prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas, venha atingir a sua alma, a sua vida, e você possa realmente servir a Deus com grande prazer. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos neste momento. Nós aqui queremos colocar diante do Senhor cada vida que está nos ouvindo neste momento. Que possamos juntos neste momento alcançar o coração do Deus Altíssimo. Que o Senhor possa aqui abrir as portas do entendimento para cada pessoa que está ouvindo neste momento. Que o Senhor possa aqui também abrir as portas que estão fechadas na vida dessa pessoa, para que possamos juntos buscar a Tua palavra, buscar os Teus ensinamentos e entender a cada dia o que é prosperidade. Que possamos ser mais otimistas, acreditar mais nas coisas, persistir mais. Que possamos estar mais disponível para o Senhor, seja na obra, seja para a família, seja para realizar todas as coisas. Que possamos abençoar outras pessoas e ser abençoado. Que possamos reconhecer o quanto somos pecadores. Meu Deus, vai de encontro agora a alma dessa pessoa, vai de encontro agora o coração dessa pessoa, faz um milagre agora neste momento, e como sinal da Tua presença, aonde essa pessoa está, ministra agora, Espírito Santo, ministra agora em nome de Jesus, um sinal da Tua presença, e que amanhã ainda ela possa sentir a diferença na vida dela, porque o Senhor falou no coração dela, e quando o Senhor fala, Ele transforma, porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós cremos nessa noite e colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, e que você possa a cada dia acreditar que Jesus Cristo pode te prosperar a sua vida, mesmo em tempos de crises. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 35 minutinhos. Toda honra e toda glória tem que ser dada hoje e sempre ao grande Rei, ao poderoso Jesus, a este que realmente é capaz de nos transformar, é capaz de nos corrigir, é capaz exatamente de derramar as bênçãos que nós precisamos. Senhor Deus Todo-Poderoso é o único que sabe realmente do fundo do seu coração o que eu e você precisamos. E nós entendemos claramente, através da mensagem que o irmão aqui, Marcos Natalino, nos trouxe, exatamente na fé, no acreditar, no confiar. Agradecemos muito a Deus por Deus ter permitido que hoje, exatamente dia 2 de junho, estamos à mercê de alguns dias, daqui a, se Deus assim permitir, de 7 dias, nós estarmos completando o nosso 3º aniversário. Esse aniversário ao qual nós ficamos muito felizes, que começamos com um propósito e Deus colocou esse propósito mais além ainda, porque o Senhor Deus entendeu que nós estamos aqui como mensageiro, como Ele falou aqui, que Pedro, o Senhor Jesus falou, lança a rede, e Pedro hesitou, mas sobre a sua palavra eu vou jogar a rede. E nós começamos aqui exatamente, não lançando a rede, mas lançando a palavra do Senhor
nas comunidades de Taquara 1, Taquara 2, Colina, Vista do Mestre, Laranjeiras Velhas, Chico City. Mas o Senhor queria que essa rede também fosse lançada mais além. Exatamente. E hoje, dessa forma, a palavra de Deus tem chegado em vários bairros do município da Serra, gratuitamente, fervorosamente e continuamente, só com um propósito: de você ouvir falar de Jesus, de você exatamente saber quem é Jesus verdadeiramente. Muitos conhecem Jesus, entre aspas. Muitos conhecem Jesus porque vê filmes em cinema ou na televisão. Muitos conhecem Jesus porque alguém falou para ele. Mas ele intimamente, biblicamente, lendo e praticando a palavra, ele ainda talvez não conhece Jesus. E a rede foi lançada. Exatamente, a rede foi lançada através da palavra que o mensageiro trouxe aqui hoje, ao qual Deus preparou ele, exclusivamente ele, estando disponível no que devido ao fato que aconteceu, para vir trazer esta palavra. Pedro lançou a rede porque Jesus mandou e ele foi alcançado. O irmão Marcos Natalino foi alcançado e veio aqui exatamente para trazer essa palavra para o meu coração e para o seu coração. Eu quero também, eu quero pedir desculpa, eu esqueci, do hábito de nós abrirmos a programação, e eu quero pedir perdão e desculpa aos ouvintes da Rádio Estilo Mix, que também é uma nova rádio que está agregada e começou conosco esta semana, e nós exatamente, diante da, não ter vinheta, diante de não anunciar, às vezes nós esquecemos. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus a todos os ouvintes da Rádio Mix que nos assiste, que nos ouve lá no Rio, que nos ouve em São Paulo, que nos ouve no Nordeste do Brasil, que nos ouve na Grande Vitória. Que Deus possa abençoar todos os ouvintes da Rádio Estilomix.com.br. Que Deus, exatamente como o mensageiro trouxe a mensagem, a rede foi lançada. E o Senhor tem colocado peixes de forma de rádio, agregando ao programa Falando de Jesus. São rádios disponibilizadas para transmitir a palavra até a sua comunidade, como a Rádio Fonte, Cultura, Estilo Mix, Digigospel, TV Providência, TV Popular, várias rádios agregadas. E graças a Deus, daqui é lançada a rede. Daqui é lançado a palavra de Deus para as pessoas que estão no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e ali elas estão sendo cobertas pelo Espírito Santo de Deus, dando segurança para elas. As pessoas estão na praça, sentadas, talvez triste, talvez com algum problema pessoal, espiritual, emocional, trabalhista, não importa, mas a palavra de Deus está indo para o seu conforto. A rede está sendo lançada. E peço permissão a esse Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, que morreu de braços abertos numa cruz, mas de lá ele desceu para estar com seu Santo Espírito acampado em todo o planeta Terra. Sabemos que Satanás está destruindo lares, sabendo que Satanás está destruindo famílias, sabendo que Satanás está querendo tomar conta das redes sociais, sabendo que Satanás não quer perder. Mas Jesus não é perdedor. O perdedor sou eu e você. Porque o Senhor nos ensina através da sua palavra o caminho que devemos seguir e ensinar aos nossos filhos. A palavra do Senhor nos ensina aquilo que devemos acreditar e ter fé e crer. Mas às vezes nós estamos hipócritas, não damos ouvido para a palavra de Deus, e aí nós se perdemos nas garras de Satanás, que nos mostra os horizontes bonitos, que nos mostra, como o mensageiro falou, dinheiro, prosperidade, dinheiro, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, preciso trabalhar para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Às vezes a família está indo lá. E Satanás exatamente está ganhando a sua alma. Satanás está ganhando a sua vida, enquanto Jesus morreu numa cruz para te salvar. Desceu dessa cruz para te salvar. Mandou o Consolador para te salvar.
Mas se você ainda insiste, Ele com certeza, como Ele te deu o livre-arbítrio, você de repente vai ficar preso numa rede, sufocado e não vai ter salvação. 18h42, eu quero agradecer ao mensageiro que nos atendeu, trouxe essa palavra de bênção para a minha vida, para a vida dos ouvintes do programa. Se o Senhor assim também quiser e permitir que amanhã podemos estar aqui para mais um programa, para que nós possamos receber o mensageiro. Mas se o Senhor assim também, qualquer impedimento, mas que nós podemos estar aqui, de portão aberto, de microfone aberto, para transmitir o programa que o Senhor manda, o seu mensageiro, na palavra que o Senhor quer que seja dada. A todos vocês, uma excelente noite. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Desafeiçoado, pobre, cego e nu, um tanto esquisito, pouco nobre, irreversível, pagante no mundo, tanta coisa para se viver. Esta dose não te leva a nada.